E aí até uma pergunta que você lembra que eu falei duas perguntas? Eu vou entrar na segunda que já encaixa exatamente com o que você falou. Que o engraçado que você, o primeiro a sua empreendedora que você fez foi com algo que era a sua especialidade, que você já estava trabalhando anos e anos, estudando para justamente para isso. Você teve a oportunidade de trabalhar em diversas empresas diferentes, então você teve a oportunidade de conhecer o mercado, saber quais eram as necessidades dos clientes, entender como é que funcionava, né, aquele mercado. E aí você empreendeu naquilo que era mais fácil, que você tinha mais bagagem, mais conhecimento, que foi na primeira empresa de assessoria de imprensa. Exato. E aí o legal é isso, porque assim, a gente tem que estar continuando evoluindo? Tem, né? Você vai unir os dois pontos. Mas ao mesmo tempo a gente tem que valorizar, né? Não pode ser arrogante, mas você tem que valorizar aquilo que você realmente é bom. E cada um tem, né, aquele seu diferencial, aquela sua facilidade de aprender alguma coisa e tal. E aí, você valorizando aquilo que você tem, você investir naquilo e acreditar no seu sonho, que foi o que você fez, que você empreendeu na empresa. Você falou, eu sou tão bom que eu não preciso mais trabalhar pros outros, vou montar o meu negócio, que eu acho que eu consigo também me dar bem nesse mercado. E aí você fez isso. E isso foi só o seu start para entrar na vida empreendedora, e foi uma empresa de sucesso, que durou o tempo que deveria durar, que você falou e tal. Mas se você ficasse preso naquela arrogância ali também de você ser bom naquilo, você ia ficar naquilo para sempre. E aí você começou a abrir horizontes. E aí foi num mercado que você não conhecia nada, mas teve a humildade de aprender, de ir atrás, de buscar, que foi na área de tecnologia, que abriu outro horizonte, que aí você cresceu mais ainda, né? Que gerou uma outra, uma oportunidade que você nunca esperaria se você tivesse continuado no segmento que você seguiu, né? Mas eu acho que legal essa dica para quem tá começando, que eu acho que tomar a iniciativa de empreender, principalmente no Brasil, que a gente, né, a maioria das pessoas não tem recursos, esbanja recurso, né? É uma ação de risco muito alto você empreender, que realmente, se der errado, você às vezes gasta muito dinheiro e não tem um retorno, e nisso você ficou meses sem trabalhar. É um risco, a gente sabe que empreender é um risco, né? E aí você minimizar esse risco de início, pelo menos para quem está começando com uma situação financeira às vezes não tão saudável, você investir naquilo que você realmente conhece acaba sendo a melhor opção. Você seguiu esse caminho, você acha que isso serve para a grande maioria? Eu acho que isso ajuda muito, cara, porque se a gente já tem um cheiro de como fazer a coisa, eu não acho que eu era bom, não, tá, cara? Acho que eu só tinha um caminho que eu podia experimentar, ao invés de ficar só mandando currículo, eu falei, deixa eu ver o que acontece se eu empreender, né? E foi legal, tem sido muito legal. Mas eu vejo assim, no Brasil, infelizmente, a gente não recebe desde cedo educação nem empreendedora e nem financeira. E isso faz uma baita falta na hora de empreender. Então, além de ir numa zona de conhecimento, que isso vai certamente minimizar vários riscos, é ir buscar conhecimento de empreendedorismo. Eu, por exemplo, me arrependo muito de ter ido consultar e aprender com o Sebrae só uns 10, 12 anos depois que eu já tinha começado a empreender. Eu fico Nossa. pensando quantas armadilhas eu teria evitado ao longo do caminho se eu tivesse ido no Sebrae no dia zero. Olha que legal. Então, eu acho que tem de buscar, cara. Assim, eu sou absolutamente fã do que o Sebrae entrega. Que legal. Eu, assim, não tenho conhecimento de Sebrais em outros lugares do mundo do jeito que o Sebrae é estruturado. Quando eu conto para amigos em outros países o que é o Sebrae, eu tento explicar. As pessoas falam, nossa, eu queria que tivesse isso aqui. Eu estou falando de países como Canadá e Estados Unidos, que tem uma visão empreendedora de sempre, né? Assim, é outra realidade em termos de educação mesmo para as pessoas. Então, eu acho que a gente tem de valorizar o que é bem feito, obviamente, no Brasil, e recomendo para qualquer pessoa que queira empreender, ou mesmo intraempreender, né? A gente fala muito em empreender, e eu costumo dizer que empreender não é CNPJ, não é abrir uma empresa. Empreender é uma atitude, é como você encara os problemas e as oportunidades. Para mim, isso é empreender. Então, eu posso empreender dentro da empresa em que eu trabalho, eu posso ter uma visão de empreendedor no meu departamento, seja lá o que for ali na minha área, né, e mesmo sendo funcionário e não sendo dono ou tendo um CNPJ, né? Acho que é muito sobre atitude. E eu acho que vale muito a pena, cara. Faz sempre, quero empreender ou intraempreender, bate lá no Sebrae. Primeira coisa, acordou, Olha vai lá, só. marca uma hora com os consultores do Sebrae e vai aprender um pouco sobre isso antes de dar o próximo passo, sabe? Legal. Inclusive a gente já entrevistou a Paola Tucunduva,
que ela é uma das principais palestrantes lá do Senai para empreendedorismo, inclusive, que teve alguns episódios anteriores aí com a gente. Também pro pessoal que estiver assistindo, quiser ver lá, acessa lá no nosso canal de cortes. Mas ela também ela também não é a primeira, você reforçando, mas muita gente já elogiou muito o Sebrae. E assim, eu sinceramente não tive muito contato. Pesquisei por cima em algumas vezes, em algumas situações ali da minha vida, na época que eu fazia a faculdade de administração, cheguei a fazer, né, plano de negócios baseado no Sebrae e tal, mas eu já ouvi muitos relatos de quanto que ajudou centenas de milhares de empreendedores aí, né, a crescer, então realmente é uma dica muito boa aí para quem está começando. Tem Mas vários modelos, assim, sabe, de você sentar com os consultores, eles te orientarem. Tem cursos para. Eu fiz curso de Canvas de modelo de negócio com a Ana Leia, cara. Foi a primeira vez que eu vi um Canvas na vida. que Foi legal. super legal. Hoje é uma ferramenta que eu uso em todo lugar, né? É, já fiz várias mentorias aqui no Sebrae Regional. Eu estou na região do ABC, eu estou em Santo André, né? Então, tem o Sebrae ABC aqui. E aí, cara, Fábio, Leandro, não dá nem para nominar todo mundo, a Rose, eu vou esquecer de alguém, mas assim, é tanto suporte que a gente recebe, cara, aí tem o Ali, que são os agentes locais de inovação, eles sentam, vão lá na tua empresa e te ajudam. Não, não é propaganda do Sebrae não, cara, mas é assim, é muito, Não, muito mas bom o que pode os caras fazer fazem. se para coisa que realmente ajuda as pessoas e faz bem, pode fazer propaganda, não tem problema não. Seria É, legal, né, e fazer uma faz diferença. parceria com o Senai, inclusive, porque ele tem tudo a ver com esse canal, né, que incentiva empreendedorismo, incentiva você crescer profissionalmente. Então, acho que é normal, a gente Sim. já aconteceu muitas vezes, vai continuar acontecendo a gente citar o Senai por aqui. Então, né, se tanta gente tá falando, você que tá assistindo, siga essa dica aí, procure os canais do Sebrae, sem dúvida, acho que vai te ajudar a aprofundar muito. Muitos dos assuntos que a gente fala aqui, né, que são temas recorrentes lá. E aí, aproveitando nisso, eu queria explorar um pouco desse seu lado como professor, né, de empreendedorismo e inovação. E aí, assim, vamos, né, concluir a questão empreendedorismo aqui. Qual é a principal lição, assim, que você ensina para os seus alunos? Você falou que é um formato de ensino, de aula um pouquinho diferenciado, né? Não é aquele padrão, né, você falando pro pessoal ouvindo, é mais uma questão como se fosse de TCC e tal, de projetos ali. Eu acho muito legal isso, né, de ser uma experiência mais prática. Mas qual que é o cerne ali do que você tem que passar pros seus alunos para ser um bom empreendedor? É isso que você pegou bem aí, tá? É PBE, né? É aprendizado baseado em problema ou em projeto, tem Que legal. as duas definições aí. E, cara, se eu pudesse falar uma coisa, valide hipóteses. Tudo que a gente pensa, o que a gente imagina, pode estar certo, mas pode estar bem errado. Não dá para saber até a gente falar com pessoas com diferentes características fora do nosso círculo para entender se elas entendem e sentem aquele problema também de uma forma tão importante que justifique botar a mão no bolso e comprar uma solução. Seja uma empresa, seja uma pessoa, seja lá o que for. Então, normalmente o que eu vejo na FIAP, né, nos projetos do TCC lá do Startup One, no Founder Institute com os empreendedores que vêm fazer o nosso programa de aceleração, em todos esses universos é muito comum a gente ver, cara, tive uma ideia genial e eu vou criar essa empresa com essa ideia genial que eu tive. E a ideia pode ser genial, mas às vezes ela ou não resolve o problema como o problema deveria ser resolvido, ou o problema não é relevante, ele não dói o suficiente para as pessoas se motivarem a sair da zona de conforto. Então você tem de buscar a perspectiva de quem sofre aquele problema, passa por aquela situação, e entender como ela resolve aquele problema, mesmo que seja de forma mais artesanal, manual, não escalável, digamos assim, e a partir dessa compreensão do problema, você vai desenvolver a solução. E normalmente a gente faz o contrário. Enxerguei esse problema, pensei na solução, vou fazer. Não, guarda o que você pensou, vai lá entender o problema bem pra caramba, e depois que você entendeu bem esse problema, você começa a desenhar a solução. Se aquilo que você pensou inicialmente funciona total ou parcialmente, excelente. Se não funciona, deixa de lado, guarda para outro dia e vai fazer o que você aprendeu nessa validação das hipóteses do problema ali, sabe? E não para de fazer. Depois você desenhou, desenvolve, aplica, pergunta de novo, aprende de novo, melhora e fica num ciclo contínuo de melhoria.
Meu, isso é muito legal que você falou. É uma perspectiva que eu não tinha parado pra pensar. Da questão de. Que a gente fala, né? A gente já citou aqui, né, algumas vezes, do empreendedorismo, da inovação, de você atender uma frustração, uma necessidade. Beleza. Mas dependendo, você às vezes até atende, mas não. O problema não é grande o suficiente, que foi o que você acabou de falar, né? Pra a pessoa sair da zona de conforto. Eu vou te ajudar exemplificando isso com um caso que todo mundo passa, que eu lembrei agora da minha mãe. É, meu, ela veio esses dias aqui pedindo pra mim. A gente mora próximo aqui no mesmo prédio. Ela pediu pra mim vir pra conseguir pagar uma conta que ela não, que ela foi no banco e o banco não aceitou. E ela pediu pra mim vir aqui pra mim pagar online. E eu já enchi o saco da minha mãe 100 vezes. Falei, mãe, habilita o seu aplicativo, já instalei pra ela, aí tem que ir lá no banco, lá, vai ver o negócio da senha. Ela, ai, não, eu prefiro ir lá, eu ando um pouco, é bom que eu me movimento. Sempre é uma desculpa, né, coisa de... Mas é nítido a dificuldade que pessoas mais velhas têm com determinados aplicativos. Então imagina você fazer um aplicativo revolucionário, só que para um público idoso. É, meu, pode ser algo realmente que vai facilitar muito a vida deles, mas eles preferem manter a zona de conforto. Que aí, às vezes faz Exato. parte da rotina, visitar o banco, sei lá, eu não, né, aí você poderia me falar melhor, eu fazer uma pesquisa de mercado pra gente descobrir a real motivação dos idosos de não gostarem das tecnologias novas. Mas, assim, ela tem celular tal, ela usa. Já quebrou essa barreira, né? Que agora o pessoal mais velho também usa o WhatsApp, usa o Instagram, usa o Facebook. Então, né? Pelo menos nessa primeira parte já foi. Mas ainda assim, aplica para iFood, Uber. Eu peço Uber pra minha mãe quando ela precisa, etc. Então, você vê que não elas não vê valor o suficiente pra sair da zona de conforto. É muito engraçado isso, né? Talvez o WhatsApp atinja ou resolva uma dor que é de se sentir sozinho, de Uhum. ficar isolado. Se as pessoas estão todas conversando aqui, eu meio que sou obrigado a ir conversar ali para não ficar isolado. Talvez seja uma motivação para que as pessoas mais velhas saiam da zona de conforto e vão aprender a mexer no WhatsApp. Aí, claro, vai entrar estudo de interface, de experiência do usuário, para deixar aquilo simples o suficiente para que alguém que tenha dificuldade consiga. Mas talvez o aplicativo do banco não resolva um problema, o problema que o banco está resolvendo ali de, eu quero pagar a Pagar uma conta. conta. Para essas pessoas, não, é um passeio, eu vou lá, vou É. encontrar outras pessoas, vou aproveitar para ir à padaria, ao mercado, isso, aquilo, vou andar. A gente tem de lembrar que as pessoas mais velhas, falando pontualmente nisso, viveram num mundo que não tinha toda essa conveniência e construíram prazer e satisfação em fazer essas atividades que hoje, por exemplo, se pedir para os meus filhos, vai ali no banco, não sabe nem como começa, vai pegar, porque a É verdade. satisfação e a conveniência está diferente, né? Uhum. E para eles está ótimo se eles puderem pegar aqui e resolver. Para a gente está ótimo se a gente puder não ir ao banco. Eu detesto quando tem de trocar de celular e tem de ir no banco para validar o aplicativo novo, cara. Detesto, eu acho um negócio sem propósito. Cria um Sim. jeito de botar segurança no processo sem precisar me fazer ir até lá. Então, a gente Verdade, está verdade. nesse momento de transição, né? Eu estou com 45 hoje, então saindo de um mundo muito analógico ainda para um Uhum. mundo 100% digitalizado, né? Não, putz, o seu exemplo é perfeito. É isso mesmo. E é legal, né? Você vê a perspectiva de negócio em cima de uma situação corriqueira que todo mundo passa, né? E é isso que tem que pensar. E aí a dica principal que você dá é fazer um estudo, né? Seguir metodologias e abrir isso para outras pessoas, fazer uma pesquisa de mercado. Na prática, aí eu tive uma ideia aqui na minha casa. Quero validar para ver se é só da minha cabeça que aquilo realmente faz sentido, que dá para gerar um business, alguma coisa do tipo. O que você recomendaria? Cara, eu fui, por exemplo, você está o exemplo da School Garden, tá? Então eu fui Tá. falar com o diretor, primeira pessoa foi o diretor da escola do meu filho. Eu falei, cara, como você vê esse caos aí fora, esse lance de demorar 20 minutos, como isso impacta na escola? Ah, cara, impacta, a gente fica preocupado. Entendo que da porta para fora não é o problema da escola, mas a gente não pode fechar os olhos para isso, porque eu estou impactando toda a vizinhança. Eu sei que eu causo trânsito, né? Então, assim, então legal. E aí fui falar com outros diretores de outras escolas e ouvi de gente falando exatamente isso. Falar, cara, não é um problema meu. Eu entreguei o aluno para os pais que se virem. Beleza, mas
não é a visão da maioria. Foram poucas pessoas que falaram assim, diretor da escola dos meus filhos, tanto era uma dificuldade, um problema real para ele, que ele topou fazer o piloto na lata ali. Paulo André, mas imediatamente falou, cara, vamos fazer. Então, não foi nem só o Paulo André também, não. Mas os outros diretores também, né? Mas Sim, legal. Aí fomos testou falar com o depois então, diretor, com outros testou com os diretores, pais também, com com os outros pais. pais. Foi falar primeiro com alguns pais amigos, obviamente, que era mais fácil, pegava o telefone, ele mandava uma mensagem, eu ligava. Você se sente assim? Você sente que está perdendo tempo desnecessário? Você se sente vulnerável parado dentro do teu carro, correndo o risco de assalto, ou tendo de parar o carro lá longe, vindo caminhando para pegar teu filho para evitar aquele trânsito? Sim, eu me sinto assim também. O que mais você sente? Sinto isso, sinto aquilo. Tanto para o diretor quanto para os pais. E aí a gente foi aumentando um pouquinho a base quando a gente se sentiu seguro para falar, legal, não é mais só um problema de um grupinho minúsculo aqui ou só um problema meu, a gente fala, então aí vale a pena desenvolver, né? E aí a gente foi, desenvolveu o primeiro protótipo. Aí chegava lá para o seu Everaldo na portaria da escola dos meus filhos e falava, seu Everaldo, isso aqui vai ficar bom se a gente fizer desse jeito? Não, não tá bom, porque isso aqui está dando muito trabalho e eu tenho de eu estou dando a mão para a criança aqui, com a mochila na outra mão, eu tenho de ajudar, botar a mochila dentro do carro, muitas vezes ajudar a criança a entrar no carro. Se eu tiver de fazer isso tudo que você está me falando, não vai dar certo. A gente voltava a prancheta. Simplifica o processo. E antes disso, até, cara, antes de levar para o seu Everaldo, eu conversei várias vezes ali com ele também, com outros profissionais da escola também, mas muito mais com ele, para entender o que é valor para quem está ali entregando, o que ele enxerga. Então, ele olha para o carro, ele olha para a cor do carro, ele olha para a placa do carro, ele confere o rosto das pessoas que estão indo ali buscar. Essa galera, cara, que trabalha na portaria é incrível, são profissionais espetaculares, com uma memória assustadora, assim. Então, aprender com eles, como eles fazem o processo para digitalizar esse processo e deixar a vida deles mais simples e segura, foi o que fez toda a diferença. Então, assim, teve um momento de validar o problema e depois de validar a solução. E aí, quando o seu Everaldo falou, legal, desse jeito funciona, aí a gente foi desenvolver a interface das escolas, né? Então, é um processo contínuo, sabe? Então é testar, né? Testar, ir atrás das pessoas afetadas pelaquela sua ideia, né? A gente falou do aplicativo pro idoso lá, ir lá conversar com sua avó, conversar com outros idosos de outras famílias, ver quem mais é envolvido nesse sistema. É o sobrinho que ajuda a instalar no aplicativo, o que o sobrinho acha, é mais ou menos nessa linha. Tem uma metodologia ali do Sebrae, alguma coisa que você da FIAP, ou é mais essa questão, você fez de uma forma, acho que mais intuitiva, é simplesmente você colocar na prática a questão, ou tem alguma metodologia que você recomenda? Cara, eu acho que vale a pena, assim, se a gente está falando, isso está muito claro para as startups, tá? As startups, em linhas gerais, seguem Já muito seguem esse processo. esse processo. É um processo é, mundialmente utilizado, eu diria, que é isso, tá? Identificar problema, resumindo, né? Identificar problema, validar o problema, desenhar a solução, validar a solução e aí rodar no que a gente chama de, né, o mercado chama de produto mínimo viável, ou MVP na sigla em inglês, e experimentando, e esse processo contínuo mesmo quando você já está rodando o produto, né? Então, essa realidade, eu acho que ela serve para qualquer negócio, para a maior parte dos negócios. Eu acho que essa metodologia de startup enxuta, que eu acho que pode ser assim, utilizada aí para qualquer processo aí, sabe, de criação de Legal. negócio. E aquele lance que a gente falou da humildade, sabe? Eu tenho de saber que aquilo que eu idealizei pode ser uma coisa fantástica, mas pode não ser. E ela pode ser brilhante, pode ser genial e ainda assim Mas não. não ser uma coisa que as pessoas desejam. Rentável, e não ser rentável, às Então, vezes, né? e não ser rentável, exatamente. Então, ter essa humildade de falar, legal, tive um insight. E agora o que eu faço com esse insight? Isso foi só um insight, não é a solução. Deixa eu ir lá buscar e talvez aquilo se torne a solução, mas talvez não seja, né? Eu costumo dizer, Thiago, que uma ideia, digamos assim, não é nossa. A gente é responsável por ela. A ideia, ela está aqui, ela é do mundo e por acaso ela parou aqui na minha cabeça.
sei lá, ela enganchou aqui, eu pensei nisso e agora eu sou responsável por ela. O que eu vou fazer com ela? Eu vou me ver responsável, vou tocar esse negócio, vou trabalhar nessa ideia, nessa metodologia, em qualquer outra que a pessoa acha que é mais legal, ou eu vou deixar para lá para que outra pessoa pegue aquilo e vai fazer, né? Então, para mim é essa relação que eu gosto de ter com as ideias que vêm para minha cabeça. Eu vou ser ou não responsável por ela, sabe? Ou vou deixar para Entendi, outra pessoa. entendi. Não, legal, show de bola. Cara, em tudo, assim, as conversas com ele sempre foram muito ricas. E um dia, eu e a Mônica, que é minha mulher, com que a gente era sócio lá na empresa, né? Um dia a gente numa reunião e a gente perguntou para ele, falei, Paulo, como você dá conta de fazer isso tudo que você faz para uma empresa tão grande, com tantas operações, e ainda saber, assim, tipo, detalhe da vida de cada um dos teus funcionários?